Fala galera da Sonaflix, tudo bem? Na verdade, do Sonaflix. Eu sou Maria Carolina e estou aqui porque eu fui convidada para fazer uma série de vídeos contando como é estudar medicina fora do país. Eu me formei em medicina na UBA, que é na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e a gente vai começar agora uma série com 6 vídeos contando como é que funciona tudo isso. Então, hoje eu trouxe, cada dia na verdade, fazendo uma pausa aí, cada dia a gente vai ter um convidado, e hoje eu trouxe um convidado muito especial, Dr. Ricardo Zanti F, que não sai o nome, por favor, fale seu nome aí. Não, é mais ou menos isso mesmo, é Ricardo Zanti F, mas cada um fala de um jeito, se eu vou corrigir todo mundo, então deixa quieto aí. Que tem outros nomes piores que esse, inclusive. Inclusive aqui na Sonar a galera conhece ele como Zanti, então vamos ficar assim que fica mais fácil. Pronto, fica mais fácil. E aí, Zanti, beleza? Pô, tudo ótimo. Eu que agradeço o convite de vir aqui pra fazer algumas perguntas. Muito massa, velho. Você fez medicina, pô, na Argentina. A Argentina é massa, velho. Buenos Aires. Buenos Aires é maravilhoso. E, pô, deve ter sido uma experiência incrível. Você conhece Buenos Aires? Conheço, já fui algumas vezes. E, pô, massa, vinho, carne. Vinho, principalmente. Pois é, Buenos Aires é maravilhoso. Eu realmente passei muito bem esse tempo que eu estudei lá, né? Que eu fiquei lá. E eu sou muito grata ao país, à Argentina, por eles terem me proporcionado um título, né? Pô, considero ter sido uma experiência incrível, não só medicina, né? Eu acho que toda essa experiência... Viver em Buenos Aires. Pô, você vai curtir uma cidade, ver uma cidade, uma outra experiência, quando você volta com uma bagagem não só médica, né? Muito massa, velho, legal. E que bom que você tá querendo voltar aqui de novo, e que bom que você aceitou o convite da Sanar para estar aqui com a gente. E tirando dúvida aí, que eu tenho certeza que a gente aqui na Sanar sabe que muito pessoal de fora também do país acaba tendo essas dúvidas. Usa Sanar. Na Argentina, por exemplo, a galera usa, viu? Tem um monte de gente que usa Sanar. Você usava lá de lá? Usava. Pô, inclusive, a galera da Sanar me convidou por causa disso, porque eu usei nos meus 2 últimos anos da faculdade. E eu sempre fui apaixonada pela Sonaflix e eu recomendo para todos os meus colegas lá. E conta aí pra gente como é que foi essa decisão de ir pra lá, porque, claro, a gente sabe que medicina é uma carreira muito famosa, muita gente quer fazer, seja aqui no Brasil ou outro lugar. E você aceitar, topar esse desafio de ir fazer medicina fora do país, com vários outros desafios, a gente sabe que... O pessoal costuma falar, pô, passar medicina não só é difícil, mas também tem uma questão de grana envolvida. Idioma, tudo. Exato. Como é que foi esse processo, desde a decisão, seu motivo, o que é que te levou a pensar em fazer medicina fora? Uma coisa que eu só queria deixar claro é que eu vou falar minha opinião e vou sempre tentar comparar com os meus colegas, né? Tipo, claro. Porque tem muita gente que tem motivos diferentes, mas de um modo geral é meio que parecido. No meu caso, especificamente, eu sempre quis viver fora, pra começar. Você não gosta do Brasil? Não, eu amo o Brasil, eu amo demais essa Bahia, tanto que eu tô voltando, né? Amo demais, mas eu sempre quis ter a experiência de morar fora um tempo. E quando eu tava lá nos meus, sei lá, 17, 18 anos, eu comecei a pesquisar alguns lugares pra estudar fora. Nessa época eu queria fazer, eu sempre quis fazer medicina, mas eu também me interessava por comunicação e por marketing, essas coisas que eu acho muito massa. E aí eu comecei a pesquisar e tal, só que eu sempre quis não só estudar fora, como ter a experiência e falar um idioma, e o espanhol eu sempre fui apaixonada. Tanto que na escola, quando eu sempre escolhi espanhol. Entendi. E aí, tipo, essa coisa da Argentina, quando eu descobri a UBA, na verdade juntaram várias coisas, né? Eu ia realizar meu sonho de viver fora, eu ia falar o espanhol, eu ia pagar um preço muito barato, porque a faculdade é gratuita, né? No caso da Universidade de Buenos Aires é gratuita, e eu ia virar médica, que na verdade era o meu grande sonho. Então, quando eu descobri a Universidade de Buenos Aires, eu falei assim, poxa, eu me encontrei. Então, no meu caso especificamente, foi tudo isso. Mas a maioria da galera que vai para Buenos Aires, que vai para a Argentina, tem muita dificuldade com o vestibular, fica vários anos fazendo cursinho aqui, e o custo, às vezes passa em universidades particulares, mas devido ao preço altíssimo aqui, a gente sabe disso, vão para a Argentina estudar lá. Entendi. Porque por mais que a Argentina não seja um país barato, a gente sabe disso, você que conhece, a Argentina não é um país barato para se viver. Mas compensando a mensalidade de uma faculdade particular com o custo de vida, vale a pena fazer uma pública lá e pagar o custo de vida. Entendi. Então, massa. a maioria da galera, em resumo, vai por isso. Pela dificuldade de passar no vestibular aqui, porque lá tem um método de ingresso diferente e pelo custo também. Então, são essas duas coisas. Você é aqui de Salvador, né? Na verdade, eu nasci em Jequié, Bahia. Pô, você é de Jequié, velho? É terra de São João. Exatamente, eu já fui São João lá. Você já foi São João? Eu lá de Jequié, Jequié é massa. Forró das Margaridas. Isso, sou de Jequié.
Você diz que é Bahia. E aí, como é torcer pro Bahia lá na Argentina? A gente tem torcida organizada lá, Embaixada Buenos Aires, a gente tem. É mesmo? É. Do torcedor do Bahia, exatamente. A gente tem. Em todo canto do mundo vai ter Tem, um Bahia. tem torcedor do Bahia. A gente tem que ter. Torcedor do Bahia tá em tudo quanto é canto. Desculpa pra quem torce por Vitória. Não, enfim, e aí, como eu te falei, o lance do vestibular e toda essa dificuldade, só pra explicar, né, pra galera não ficar confusa, o vestibular da gente é diferente. Uhum. E todo mundo pergunta, mas sempre tem aquela publicidade, medicina sem vestibular, medicina sem vestibular. Não é bem assim, tá? Você, para ingressar na UBA, pelo menos que é a pública, você precisa aprovar 6 matérias básicas. Então, uma vez que você aprova essas 6 matérias, que é equivalente ao nosso vestibular, o vestibular aqui, aí sim você ingressa em medicina. Entendi. Então, essa é a grande diferença e você precisa passar por esse processo. Então, não é que assim, vestibular tem um pré-ingresso. Na verdade, a gente chama de ciclo básico comum, porque é um pré-grado. Entendi. Entendeu? Um pré-graduação. Então, uma vez que aprova essas 6 matérias específicas, aí sim você começa a carreira. Legal. Você chegou a pensar em outros países? Chegou a pensar, hoje em dia Pensei em você Espanha. Paraguai? Não, pensei na época em Espanha. Colômbia, eu sei que o pessoal vai também, algumas coisas assim. Bolívia, a galera vai bastante. Isso, exato. Não, eu tinha pensado, na época que eu comecei a pesquisar, eu pesquisei Espanha, porque quando a gente fala espanhol, o primeiro país que vem na nossa frente, na nossa cabeça, é a Espanha. E não rolou na época. E depois eu pensei, quando meu primo queria que a gente fosse pra Bolívia, só que eu conhecia a Bolívia, então eu não ficava muito confortável, porque eu sempre pensei de morar fora, viver fora. Entendi, A ideia não era somente estudar. Não era só pela medicina, né? Exatamente. Entendi. A ideia sempre foi viver e desfrutar aquele tempo, aprender, conhecer a cultura, aprender o idioma, tomar mate, como a gente toma na Argentina, comer muita carne, vinho. Não, eu gosto, não fale mal não. Então, todas essas coisas eu queria passar por esse processo de enriquecimento cultural. Então, Entendi. por isso que de início eu não quis ir para a Bolívia, não tenho nada contra quem for de jeito nenhum, de nenhuma maneira, mas isso foi uma decisão minha. Entendo. Então, quando eu descobri a Argentina, meus olhos Você achou? Falei, poxa, encontrei tudo que eu queria. Medicina, vinho, carne, alfajor. Exatamente. Mate, lugar bom para se morar, frio. Bom, temperatura agradável lá. Me diga uma coisa, e em relação, só pra gente ter uma ideia, acho que com certeza deve ter algumas diferenças estruturais em relação ao curso de medicina, Sim. daqui e de lá. Aqui a gente tem muito essa divisão sobre PBL, tradicional. Como é estruturado o curso de medicina? São 6 anos também? Tem internato também? Como é essa coisa assim? Como eu te falei, né? Eu tenho um CBC, que é o ciclo básico comum, que é o pré-ingresso. Na verdade, é comparado com o nosso vestibular, tá? Uma vez que você faz essas 6 matérias, que é Química, Biologia, Celular, Biofísica, Matemática e 2 matérias que são obrigatórias, que é a História da Argentina, que eu acho interessantíssimo. Legal, na Universidade Pública tem História do país, e uma matéria que é meio que Filosofia. Só um parênteses, isso é muito legal saber que, acho que até por isso os argentinos têm um engajamento político, Exatamente, social, isso e o nível cultural até muito maior que o nosso, né? Posso saber que todo mundo que vai entrar na faculdade Precisa é obrigado a fazer história do país e filosofia. E é muito massa a matéria, a história deles é muito legal, massa. Inclusive justifica várias coisas, as crises que o país tem. Você Legal. entendendo a história, você entende. Então, e isso pra mim é verdadeiramente morar fora. Concordo. E a faculdade te ajuda nesse ponto, né? Nesse Sim. aspecto. Então, uma vez que você faz essa história, você estuda todas essas 6 matérias, aí sim você aprovou, que normalmente era dividido em 8 meses, né? Entendi. Você podia fazer em 8 meses. Tem gente que faz em menos, tem gente que faz em mais. Eu fiz em 2 anos, porque eu tive muita dificuldade de adaptação no início. Ou seja, 2 semestres separados. Então faz 3 matérias no semestre e 3 matérias no outro. O normal, né? Tô sempre lembrando que eu tô falando de modo geral. Sim, sim. Aí depois disso você ingressa na faculdade de medicina. Uma vez que ingressa na faculdade de medicina, aí você ingressa no ciclo biomédico, que aqui seria o ciclo básico. Aquele basicão. Bioquímica, Que é exatamente biofísica, anatomia, histologia, embriologia. aquela coisa super legal que todo mundo adora e ama e não vê a hora de ir, Exatamente, embriologia, tal. Aí você faz o ciclo básico, que a gente pega até farmacologia, patologia. E aí, quando você termina o ciclo básico, que seria aqui, pra gente é ciclo biomédico, aí assim a gente ingressa no ciclo clínico. No ciclo clínico, a gente tem que estar no hospital, que foi aquilo que eu estava conversando um outro dia com a galera aqui. Aí mistura tudo, o ciclo clínico com o internato. Ah, vocês não tem uma divisão, você tinha agora Exatamente, vai entrar no internato. porque a gente já tem que ir para o ciclo clínico, a gente não vai só aulas teóricas, a gente já sai da aula teórica e vai para o prático. Entendi. Então, a gente tem que, digamos, eu estou fazendo pediatria, eu vi a primeira parte de pediatria, sei lá, sarampo, e daqui a pouco eu vou pro consultório, pra emergência, pro que for, e vou pesquisar paciente, se tiver algum paciente, um exemplo, né? Usei uma doença que tá, inclusive, fora da vacina. Se vacina. Vacina, gente, por favor.
E aí, tipo, a gente vai procurar um paciente que tenha isso. No meu hospital, especificamente, era um hospital meio que geral. Sim. Então, tipo, a gente tinha essa possibilidade de fazer todas as matérias, de ver bastante pacientes diferentes. Eu tive a sorte de fazer a UDEAT, que a gente chama, né, que é a Unidade Docente Hospitalária, que é o ciclo clínico em um hospital muito legal. Então, que eu fiz no Sanatório Güemes lá, que sanatório lá é tipo hospital o nome. Só para explicar. E era muito legal, porque a gente conseguia fazer rotações e lugares, tipo, você saía, também vai muito do interesse do aluno, que isso é um diferencial da faculdade, que às vezes eu acho bom e ruim, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a ter uma educação que o professor está o tempo todo ali mastigando, explicando tudo bonitinho. E lá não, lá na Argentina todo mundo te deixa livre. Então se você, por exemplo, eu não gosto de neurologia, eu posso procurar um hospital que em neurologia o professor só chega, dá 10 minutos de aula e vai embora. Entendi. Isso é uma coisa boa, mas é ruim também. Tem os dois lados, né? Exatamente. Então às vezes você quer adiantar alguma coisa, tá? Você pode fazer isso. Mas isso às vezes pode te prejudicar no modo geral como médico. E aí depois disso é quando a gente recebe a alvada, porque nosso trote é no final. Não tem o trote no começo? Não tem aquela por causa do vestibular, né? Tipo, aquela coisa da dificuldade de entrar no vestibular, a gente não tem, a gente tem um ciclo básico. O ciclo básico tem um índice de aprovação não tão alto, mas tem. Entendi. Mas o mais difícil mesmo é se formar. Caramba, pô, 12º semestre eu tomar alvada, não dá não. Exatamente, pois é. Depois eu vou te mostrar a foto da minha. Pois é, aí quando você faz sua última prova, e lá é uma coisa, alvada, quiabada, tudo. Não, quiabada não, que ela não tem quiabo, mas tudo que você imaginar, vinagre, o caralho é a 4, eles jogam na gente. Aqui só é quiabo e dendê. Não, pois é, não tem nem quiabo nem dendê lá pra fazer esse caruru. Então aí quando a gente termina o ciclo clínico, aí a gente recebe a famosa alvada. Isso na UBA, e nas outras faculdades particulares é só quando termina o IA. Porque o IA, que é o internato anual rotatório, ou seja, são mais práticas obrigatórias. No finalzão. Depois de tudo. No caso da UBA, a gente fala assim, me formei quando eu recebi a alvada e fiz minha última matéria. Aí eu vou fazer algumas áreas específicas, como pediatria, cirurgia geral, clínica médica, toco-gineco, saúde mental e atenção primária à saúde. Então eu vou fazer essas áreas específicas mais práticas, porque todas essas matérias eu já cursei. Entendi. Ou seja, já aprovei as matérias. Eu só vou simplesmente praticar. Isso aí dura 8 meses, tá? No finalzão tem 8 meses e aí... 8 meses e depois você recebe o seu título. Alvada e título? Não, alvada não, já teve. Alvada já foi. Na UBA já teve alvada. A alvada das faculdades particulares é depois. É depois, entendi. Porque normalmente as particulares contam o CBC deles, o pré-grado, como o primeiro ano e a gente não conta, a gente na UBA. O CBC é o CBC. O primeiro ano é quando você começa a fazer anatomia, histologia e tal. Ou ainda depois vai ter que botar a foto dela tomando alvada, viu? Eu tenho um monte de foto tomando alvada. E, enfim, aí pronto, depois disso você acabou, vira médico e aqui estou eu. E aqui estou eu, não, legal. Feliz pra caramba. Acho que no fundo tem uma correlação grande. Acho que aqui, apesar de que o Corta essa catarrada aí, viu? É a gripe pós-carnaval. Apesar de aqui o método tradicional ter muito bem dividido esse ciclo clínico, básico, internato, esses métodos esses currículos mais novos, inovadores, tentam fazer um pouco disso também, que é de trazer, aproximar o mais cedo possível o aluno da prática médica, aproximar o mais cedo possível o aluno do paciente, fazer aqueles currículos em espiral, que você tenta associar aí desde o ciclo básico, né? Pega, por exemplo, você está vendo biofísica do coração, aí você junta, associa isso com um pouco de fisiopatologia da cardio, e tenta botar o paciente junto para ele se deparar com problemas clínicos, fazer correlação. Isso eu acho que é muito legal e é por onde os currículos novos vão crescer nessa linha, muito mais do que aquela divisão tradicional. E eu acho também uma coisa importante que eu estava me lembrando agora, eu acho que hoje em dia mudou muito a cabeça da galera, né? Só fugindo um pouco do tema. A galera hoje em dia não quer mais fazer especialização, pós-graduação fora do país. A galera hoje em dia está buscando graduação fora do país. E essa integração que a gente tem a oportunidade de conhecer culturas diferentes, né? Digamos, eu fui para a Argentina, fiz medicina lá, estou voltando para cá, conhecendo você que é médico, e a gente trocar essa informação, eu acho isso uma riqueza tão grande. Com certeza. Né? Então, tipo, tá sendo massa essa onda da galera não só fazer após a especialização, e sim como fazer a graduação em si. Então, hoje em dia no Brasil cada dia está aumentando a quantidade de pessoas que vão fazer graduação fora do país. Concordo, isso é uma realidade.
realidade, e aí até tem todo esse dilema de medicina fora, o pessoal quer... Mas a graduação de modo geral. Não, claro, há uma proteção de mercado que existe dos médicos daqui querendo cercear ou diminuir essa facilidade, mas isso é uma realidade, isso vai acontecer, a gente sabe que na Argentina, que é justamente por Paraguai isso que eu tô tem muitos também, e acho que a melhor solução é justamente essa, é criar uma integração adequada, fazer uma estrutura e um fluxo de processos que dê a coisa, que faça a experiência ser melhor para todo mundo. O Brasil precisa de médicos, a gente precisa de médicos capacitados. Então, se vem de uma faculdade boa lá fora, que é estruturada, cara, seja muito bem-vinda e acho que a gente está aqui para cada um agregar mais e acrescentar, com certeza. Valeu, então, a gente vai trocar muita experiência ainda, viu? Obrigadão aí por essa conversa massa. Eu que agradeço e acho que vão ter mais vários vídeos aí, você vai tirar várias dúvidas de todo mundo. Mais 5 vídeos, são 6 vídeos. Então pronto. Obrigada, Zé. Obrigadão. Então é isso, galera. Todo mundo se despedindo aqui de Zante. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. O sobrenome dele é Zante. A gente está se despedindo agora aqui de Zante e nós vamos continuar com os outros vídeos. E no finalzinho vai rolar aquela tristeza, não sei o quê. Não, mentira, a gente vai continuar aqui firme e forte. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.